Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Konosuba, o Rei das Trapaças. Parte 1. Capítulo 1. Aqua. Parabéns ao anfitrião pela vinculação bem-sucedida ao sistema de plantio. O propósito deste sistema é auxiliar o anfitrião na sementeira fluida através de miríades de mundos. Sato Hikaru, que estava no meio de um relatório para presidente do Conselho Estudantil, Shinomiya Kaguya, dentro da sala do conselho da Academia Shushin, ficou estupefato ao ver o prompt do sistema surgir repentinamente diante de seus olhos. Tendo reencarnado neste mundo há mais de 10 anos, ele sempre se considerou alguém de nascimento comum, destituído de qualquer artifício ou trapaça. Por quê? Porque o sistema despertou justamente neste momento, logo quando ele finalmente havia sido admitido na prestigiosa Academia Shushin e integrado o conselho estudantil como um calouro, justamente quando sua vida parecia estar finalmente entrando nos eixos. Seria o despertar tardio de sistemas uma tendência da moda nos dias de hoje? Como está a primeira ativação do sistema, os tutoriais estão habilitados por padrão. Caso se oponha, por favor, cancele após a leitura das 13.000 instruções do sistema. Tutorial começa em 5, 4. Espere. Porque a contagem regressiva é de apenas 5 segundos. Como alguém poderia ler 13.000 instruções do sistema nesse tempo ínfimo? 1, 0, contagem regressiva encerrada. O anfitrião não cancelou a operação, reencarnação iniciada. Ignorando as reclamações de Sato Hikaru, o sistema prosseguiu por conta própria, iniciando o tutorial assim que o tempo se esgotou. A visão de Sato Hikaru escureceu instantaneamente, e ele sentiu sua consciência se dissolver em um vazio profundo. Quando sua visão retornou, ele não estava mais na familiar sala do conselho estudantil. Ao olhar ao redor, exceto pelo espaço exato sob seus pés, tudo era negro como um abismo insondável. Quanto ao chão abaixo, além da superfície lisa, havia apenas uma cadeira solitária com um pacote de batatas fritas sobre uma pequena mesa lateral. Nada além disso. Oh, agora entendo. Ao contemplar a cena, Sato Hikaru sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixarem. A confusão inicial dissipou-se. Ele aproximou-se da cadeira e observou, intrigado. Bem, pode parecer comum, mas este material é completamente desconhecido para mim. Será que transmigrei para outro reino, um plano existencial diferente? Com esse pensamento, Sato Hikaru sentou-se prontamente na cadeira. Então, sistema, agora que tomei meu assento, devo me tornar o rei demônio e ressuscitar o clã demoníaco? A única resposta que Sato Hikaru obteve do sistema foram 3 pontos de interrogação. O anfitrião, você por acaso interpretou algo errado? Você não é o sistema para a ressurreição de um rei demônio? Dá. Enquanto Sato Hikaru ponderava, o som distinto de passos ecoou pelo vasto espaço vazio. Elevando o olhar para a origem do ruído, ele avistou uma beleza de cabelos azuis, assemelhando-se a uma verdadeira divindade. Ela trajava uma veste ornamentada com penas, com a cabeça baixa enquanto caminhava sem pressa em sua direção. Os lábios da mulher moviam-se como se ela sussurrasse algo para si mesma. Contudo, devido à distância, Sato Hikaru não conseguia discernir uma única palavra. No momento em que Sato Hikaru hesitava sobre ser o primeiro a falar, a outra parte pareceu notar seu olhar e exclamou imediatamente. Seu rosto assumiu uma expressão levemente irritada e ela disse, ansiosa, por que você está sentado na minha cadeira? Saia daí rapidamente, saia. Este é o seu assento? Claro. Você está sendo desrespeitoso com uma deusa. Tome cuidado para não ser punido pelos deuses. Deusa? Embora ele tivesse pensado anteriormente que aquela mulher possuía um temperamento extraordinário, Sato Hikaru nunca esperou que ela fosse, de fato, uma deusa. Quanto a ser uma mentira, ao ver o manto de penas flutuante atrás dela, Sato Hikaru já conhecia a resposta. Sinto muito. Quando cheguei, não vi ninguém por perto, apenas a cadeira. Ao ver Sato Hikaru saltar imediatamente da cadeira, a expressão da deusa desconhecida suavizou-se levemente. Porém, ao ouvir a explicação de Sato Hikaru, ela franziu a testa e sussurrou para si mesma. Lembro-me claramente de ter trancado a porta antes de ir ao banheiro. Como alguém conseguiu entrar aqui? Parece que aqueles anjos são mesmo. Deusa, você disse alguma coisa? Nada, não disse nada. A deusa enrijeceu ligeiramente ao perceber que havia alguém diante dela e imediatamente olhou para Sato Hikaru com um sorriso carinhoso. Você não precisa se culpar tanto. Tudo é culpa deste mundo. Ao ouvir as palavras reconfortantes da deusa, a primeira reação de Sato Hikaru foi: será que há algo de errado com esta deusa? Sua segunda reação foi que a deusa parecia muito familiar. Ele a teria visto em algum lugar antes? Não era que ele fosse lascivo e a tivesse visto em seus sonhos. Na verdade, em algum lugar escondido em sua memória. Ele deveria ter encontrado aquela figura e informações relacionadas a ela. Mas onde? Se ele tivesse realmente visto uma beleza tão etérea quanto aquela, ele jamais a esqueceria. Como os ensinamentos da Igreja do Eixo são abrangentes, como deusa de sua fé, não o culparei por este incidente. Igreja do Eixo. É você. A deusa idiota, a deusa dos truques de festa. Aqua. Ai? Ao ouvir as palavras que Sato Hikaru deixou escapar, foi a vez de Aqua ficar atônita. Que ultraje! Após uma breve pausa, Aqua imediatamente inflou as bochechas de raiva. Eu sou claramente uma deusa da água. Não sou uma deusa idiota nem deusa de truques de festa. Você, criança blasfema, eu lhe darei o castigo divino de nunca ter água quando você for ao banheiro. Capítulo 2. Faixa de cabelo dourada. Aqua, a deusa da água, que representava a cor azul, era famosa pela citação. Se a sabedoria tivesse uma cor, seria azul. Não foi surpreendente que Sato Hikaru a achasse familiar.
Acontece que após transmigrar por mais de 10 anos, suas memórias haviam se tornado turvas. Por isso, ele não reconheceu essa renomada deusa da sabedoria à primeira vista. Foi apenas ao ouvir sobre a Igreja do Eixo e seus ensinamentos bizarros que ele se lembrou de tudo. Infelizmente, em sua empolgação, ele acabou dizendo coisas que não deveria. Embora o castigo divino de Aqua parecesse infantil, francamente falando, se a partir de hoje ele não pudesse dar descarga no banheiro, seria uma perspectiva assustadora. Não, seu castigo divino significa que não há água no vaso sanitário. Isso também significa que não há água para lavar as mãos? Está com medo agora? Então ajoelhe-se e arrependa-se. Essa pessoa. Vendo o olhar presunçoso de Aqua, Sato Hikaru finalmente entendeu por que o demônio que compartilhava seu sobrenome sempre queria bater nela. Porque ela realmente merecia. Mas atualmente ele era mais fraco do que ela. Se não quisesse um futuro sombrio, ele teria outra escolha além de pedir desculpas. Isso não parecia correto. Aquela transmigração ocorrerá por causa de um sistema que aparecerá repentinamente. Porque ele permanecerá em silêncio após enviá-lo para cá e apenas reclamara uma vez. O anfitrião encontrou o personagem principal. A trama começou, o tutorial irá prosseguir. Tutorial 1. Por favor, diga sistema silenciosamente em sua mente para abrir o painel do sistema. Sistema. Seguindo o comando silencioso de Sato Hikaru, um painel de luz ilusório apareceu diante dele. Julgando pela expressão presunçosa de Aqua, aguardando seu pedido de desculpas, parecia que nem mesmo a deusa conseguia ver aquele painel de luz. Tutorial 1 concluído. Recompensa recebida. Mochila espacial ativada. Tutorial 2. Concentre-se no painel de tarefas para alternar para a aba de tarefas. De onde veio esse tutorial estilo jogo online de terceira categoria? Tutorial 2 concluído. Recompensa recebida. 3 faixas de cabelo dourada. Tutorial 3. Abra o painel da mochila e retire o item. Antes que Sato Hikaru pudesse reclamar da recompensa, o sistema lançou uma nova tarefa. Aconteceu que Sato Hikaru queria ver o que era aquela faixa de cabelo dourada. Sem hesitação, ele abriu a mochila e a retirou. Quando a faixa dourada apareceu em sua mão, informações surgiram na mente de Sato Hikaru. Item: faixa de cabelo dourada? A efeito, uma faixa de cabelo mágica feita de ouro puro. A faixa não usada faz com que os outros desejem avidamente usá-la, mas, uma vez colocada, não pode ser removida exceto pelo seu criador e proprietário. Observação: o efeito é aprimorado quando usada com o manual. O que é isso em sua mão? Assim que Sato Hikaru se perguntava o que seria o manual mencionado na observação e onde ele poderia estar escondido, Aqua, parada ao seu lado, notou a faixa de cabelo dourada em sua mão e aproximou-se com os olhos brilhando. Vendo os olhos fascantes de Aqua, Sato Hikaru imediatamente quis esconder a faixa. No entanto, naquele momento, outro prompt do sistema apareceu em sua mente. Tutorial 3 concluído. Recompensa recebida. Manual da faixa de cabelo dourada? Tutorial 4. Use a faixa de cabelo dourada uma vez. Isso. Vendo a tarefa do sistema e depois notando os olhos ansiosos de Aqua, Sato Hikaru disse simplesmente: sinto muito, Aqua-sama, falei sem pensar anteriormente. Por favor, perdoe minha grosseria. Enquanto dizia isso, Sato Hikaru segurou a faixa de cabelo dourada, oferecendo-a a Aqua. Considere esta faixa como meu presente de desculpas, e espero que a graciosa Aqua possa revogar o castigo divino. Bem, se você insiste. Embora parecesse relutante, Aqua foi rápida em agir. No momento em que Sato Hikaru presenteou-a com a faixa, Aqua a arrebatou empolgadamente, olhando para ela como se não conseguisse parar de admirá-la. No entanto, quando Sato Hikaru notou que Aqua estava apenas segurando a faixa e não a colocando, ele ficou ansioso e disse: Aqua-sama, esta faixa parece tão nobre e bela. Ela cairia bem em uma deusa tão bela e nobre quanto você, não acha? Por que não experimenta? Sério? Então vou experimentar. Lisonjeada pelo elogio de Sato Hikaru, Aqua colocou a faixa feliz na cabeça. Ela também produziu um espelho, ansiosa para ver como ficava com a faixa dourada. Contudo, não parece tão bom quanto eu pensava. Enquanto falava, Aqua tentou remover a faixa. Assim que Sato Hikaru viu que Aqua havia colocado a faixa, ele voltou seu foco para a tarefa do sistema. Mas quando notou que a tarefa 4 estava marcada como incompleta, ele ficou perplexo. Ele não tinha convencido Aqua a usar a faixa? Por que a tarefa ainda estava incompleta? O que tinha dado errado? Capítulo 3. Deusa idiota. Aqua obviamente havia usado a faixa. Por que a tarefa continuava incompleta? Por que essa faixa é tão apertada? Onde foi que ele errou? Por que não consigo tirá-la? Será que ele deixou passar algo? Eu sei, deve ser um item amaldiçoado, não é? Veja a minha purificação divina. Ignorando Aqua que continuava a gritar ao lado porque não conseguia remover a faixa, Sato Hikaru revisou o conteúdo da tarefa. Tarefa 4. Use a faixa de cabelo dourada uma vez. Não havia nada de errado. Ela foi usada. Lembrando-se repentinamente de algo, Sato Hikaru rapidamente desviou seu olhar para cima e examinou a descrição da faixa de cabelo, bem como a recompensa da conclusão da tarefa 3. Item: faixa de cabelo dourada? A efeito, uma faixa de cabelo mágica feita de ouro puro. A faixa não usada fará com que outras pessoas desejem usá-la, mas ela não pode ser removida uma vez usada, exceto
pelo criador e dono. Observação: o efeito será aprimorado quando usado junto com o manual. É tutorial 3 concluído. Recompensa recebida. Manual da faixa de cabelo dourada? Será que essa faixa tem uma função adicional descrita no manual e, portanto, eu preciso lê-lo antes de poder usá-la corretamente? Com isso em mente, Sato Hikaru retirou o manual de uso e folheou até a primeira página. Havia 6 grandes caracteres nela. Ong Mani Bei Mei Hong. Olhando para os 6 caracteres com suas pronúncias pensativamente marcadas ao lado, Sato Hikaru inconscientemente entoou enquanto lia. Om Mani Padme 1. Uá! Dói. Dói muito. Ao ouvir a já ruidosa Aqua gritar repentinamente de dor, Sato Hikaru virou a cabeça, surpreso. Ele simplesmente viu a deusa da água, Aqua, segurando a própria cabeça e rolando pelo chão em agonia. E enquanto ela continuava a rolar, sua saia curta subia e descia freneticamente. Contudo, o estranho era que não importava o quanto a Aqua rolasse, e não importasse o quanto a saia curta esvoaçasse. A visão de Sato Hikaru era sempre bloqueada de tal forma que ele só conseguia ver abaixo das coxas dela. Que tipo de princípio é esse? Vuu. Sato Hikaru, que ainda estava intrigado com a saia estranha, ouviu o choro de Aqua e rapidamente olhou para ela. Sem saber se ela tinha se acostumado à dor ou se a dor havia cessado, Aqua não estava mais rolando. Ela apenas jazia no chão com as mãos na cabeça e chorava. Por que minha cabeça doeu tanto de repente agora? Parecia que meu crânio ia se partir. Ao ouvir as palavras de Aqua, Sato Hikaru não pôde deixar de prender a respiração. Naquele momento, uma certa possibilidade atravessou sua mente. Ele olhou para o painel do sistema novamente e, de fato, a tarefa 4 estava concluída. A faixa de cabelo dourada, o mantra de 6 caracteres e a dor de cabeça que veio após recitá-lo. Isso, essa faixa dourada. Não seria o aro dourado do irmão macaco e seu feitiço de aperto? Feitiço de aperto? Aqua, que chorava no chão, piscou seus grandes olhos aquáticos e olhou para Sato Hikaru, enquanto seus olhos mudavam lentamente de idiotas para perigosos. Você acabou de dizer feitiço de aperto? Não. Sato Hikaru, que foi questionado, respondeu com uma expressão rígida. Você ouviu errado. O que eu disse foi, este aro dourado é realmente bonito. É o feitiço de aperto de Jornada ao Oeste. Ahaha. Inesperadamente, Aqua também sabia sobre Jornada ao Oeste, o que genuinamente chocou Sato Hikaru. Então, ele desviou o olhar culpado. Do que você está falando? Por que eu não consigo entender? Ah, seu pirralho maldito. Embora Aqua fosse uma idiota, ela não era tão ingênua assim. Observando a expressão de culpa de Sato Hikaru, como ela poderia não entender o que acabará de acontecer? Ela imediatamente correu em direção a Sato Hikaru com dentes e garras à mostra. Então foi você, pirralho maldito, que fez isso. Você está blasfemando contra um deus. Você sabe disso? Espere, eu disse que a culpa não foi minha. Você acha que vou acreditar em você? Prove o meu divino. Enquanto Sato Hikaru, que foi derrubado por Aqua, via suas mãos levantadas envoltas em luz sagrada. Ele ficou chocado e rapidamente recitou o mantra de 6 caracteres novamente. Om Mani Padme 1. Guá! Está se partindo, minha cabeça vai se partir. Com certeza, enquanto Aqua estava prestes a bater em Sato Hikaru, sob a influência do mantra de 6 caracteres, ela imediatamente agarrou o aro dourado em sua cabeça e rolou pelo chão novamente. Maldito! O anime quase me prejudicou. Ao lutar contra o sapo gigante, o soco de Aqua obviamente não podia fazer nada, mas só o vento do soco dela agora há pouco quase me deixou incapaz de recitar o feitiço de aperto. Segurando seu coração, que ainda batia fortemente, Sato Hikaru levantou-se e deu alguns passos para trás. Este é o poder de uma deusa? Não posso me dar ao luxo de ofendê-la. Uvá! Mentiroso! Mentiroso! Você ainda se atreve a dizer que não foi você. Vendo Aqua, que chorava e rolava pelo chão após a dor ter diminuído, o pouco de respeito no coração de Sato Hikaru foi mais uma vez deixado de lado. Ele sentiu até vergonha por ter agido daquela forma agora há pouco. Eu realmente fui assustado por essa deusa idiota. Senti como se fosse morrer. Capítulo 4. A deusa que nunca aprende. Vul, de qualquer forma, você morreu e agora pode, Vul, ir para o céu. Ah! Vendo Aqua introduzir soluçando a situação naquele espaço pós-morte e os assuntos subsequentes sobre a reencarnação. Quanto a ele, estava sentado no assento da deusa e comendo os salgadinhos da deusa. Assim, havia também uma deusa pata sentada no chão fazendo um relatório. Naquela cena, até o próprio Sato Hikaru não acreditava que o bastardo sentado na cadeira não era um vilão. O quê? Aquele sentado era o próprio Sato Hikaru? Então não importa. Tudo era definitivamente culpa daquela deusa ignorante. Mas no final das contas, Sato Hikaru ainda era um homem. Ao ver uma beleza do nível de Aqua sentada no chão de forma lamentável, ele ainda cedeu um pouco. Mas assim que Sato Hikaru terminou de considerar as coisas e tirou o aro dourado de Aqua, ele ouviu Aqua continuar a falar. Vul, então a seguir eu abrirei o portal para o céu para você. Espere um minuto. Levantando as mãos para interromper as palavras de Aqua, Sato Hikaru, que estava sentado no assento de Aqua, sacudiu o pouco de piedade que acabará de sentir e abriu os olhos para encarar Aqua. Além do reino dos céus? Ah, isso! Sob o olhar opressor de Sato Hikaru, a expressão da deusa, originalmente lenta, enrijeceu gradualmente. Mas, lembrando-se da dor causada pelo aro dourado, Aqua ficou tão ansiosa que as lágrimas brotaram novamente enquanto ela continuava falando. Ah, sim, também existe o inferno. Mas uma pessoa boa e gentil como Sato Hikaru naturalmente não irá para o inferno. Então agora vou abrir o portal para o céu para você. E quanto a outro mundo? Gá? Aqua, que ainda tentava enganar Sato Hikaru e abrir o portal rapidamente, parou de falar de repente quando ouviu as palavras.
Ela virou rigidamente seu rosto de aparência estúpida, que estava prestes a chorar, em direção a Sato Hikaru. Isso, Sr. Sato, do que você está falando? Você não entende do que estou falando? Estreitando os olhos em direção ao aro dourado na cabeça de Aqua com um olhar muito perigoso, Sato Hikaru disse calmamente, se bem me lembro, você fornece serviços de reencarnação para pessoas mortas, certo? Parece que realmente existe tal serviço. Então, por favor, apresente-o a mim. Em seguida, Aqua começou a apresentar o serviço de reencarnação para outro mundo, o que era muito semelhante ao anime que ele assistiu em sua vida anterior. Isso porque alguns outros mundos foram invadidos pelo Rei Demônio, e a raça humana era fraca e precisava de um apoio forte. E como havia guerra o ano todo, as pessoas estavam em apuros. Muitas pessoas não estavam dispostas a reencarnar, a ponto de o número de nascimentos não acompanhar o número de pessoas mortas na guerra. Portanto, a fim de evitar que esses mundos fossem ocupados pelo exército do Rei Demônio, o céu abriu um novo serviço semelhante à convocação de heróis. Para simplificar, tratava-se de oferecer aos jovens que morreram em uma idade jovem e que não haviam desfrutado de suas vidas por muito tempo, especialmente estudantes do ensino médio, uma oportunidade de reencarnar com trapaças em outro mundo como um herói. A trapaça poderia ser algum tipo de habilidade poderosa, talento especial ou artefato poderoso. Em suma, contanto que não fossem inúteis demais, a trapaça lhes permitiria brilhar em outro mundo. Se o Rei Demônio fosse derrotado com sucesso e o mundo fosse salvo, então o reino dos deuses lhes concederia um desejo a ser realizado. Mesmo que não pudessem se tornar um verdadeiro salvador, eles poderiam pelo menos se tornar bucha de canhão de alto nível para bloquear o exército do Rei Demônio. Quanto ao reino dos céus que Aqua mencionou no início, Sato Hikaru não fazia ideia de como o céu em outro mundo parecia. Mas no chamado céu deste mundo, todos eram uma alma em forma esférica. Era um lugar onde você não podia fazer nada além de conversar e tomar sol todos os dias. E como era em uma alma esférica, não podia comer, beber, defecar ou dormir. Tal céu não tinha sentido. Era melhor reencarnar diretamente. Pôde-se notar que, embora Aqua parecesse submissa, ela estava, na verdade, sempre pensando em enganar Sato Hikaru. Anteriormente, Sato Hikaru pensou que Aqua não causaria mais problemas, mas aparentemente, essa deusa não era sem cérebro, nem era muito honesta. Pensando nisso, Sato Hikaru lançou um olhar significativo para Aqua, e de repente ela estava rolando no chão enquanto segurava a cabeça novamente. Claro, esta não era uma Aqua treinada que cairia imediatamente de forma obediente com apenas um olhar de Sato Hikaru. Na verdade, isso foi devido à recompensa de conclusão que ele recebeu após terminar o Tutorial 4. Tutorial 4 concluído, recompensas recebidas. Canto silencioso? Canto silencioso. Ao usar um feitiço que requer canto, ao entoar silenciosamente em sua mente, ele pode alcançar o mesmo efeito. Com essa habilidade inata, se ele quisesse fazer Aqua segurar a cabeça e rolar pelo chão, ele nem precisava falar, apenas um pensamento era suficiente. Ao mesmo tempo, após a conclusão do Tutorial 4, o Tutorial 5 foi acionado. Tutorial 5. Vá para um mundo diferente sob a orientação da deusa. Essa tarefa era ainda mais simples. Ele só precisava seguir o enredo escolhendo sua trapaça e deixar Aqua enviá-lo para outro mundo. Mas, julgando pelo comportamento anterior de Aqua ao tentar enviá-lo para o céu, se ele realmente permitisse que Aqua fizesse o que quisesse, aquela deusa idiota certamente se vingaria e o jogaria em um mundo super perigoso, ou até mesmo o jogaria diretamente no castelo do Rei Demônio. Sato Hikaru acreditava que, de acordo com a integridade de Aqua, ela definitivamente faria isso. Parecia que não só o aro dourado não podia ser removido, como ele ainda precisava encontrar uma maneira de assustá-la para que ela não adulterasse a seleção do mundo e o local de teletransporte. Capítulo 5. Trapaças por atacado. Soluço, sobre a trapaça, Sr. Sato. O que houve? Justo quando Sato Hikaru estava pensando em como transformar Aqua em uma arma, a voz tímida da deusa da água trouxe Sato Hikaru de volta aos seus pensamentos. Ele franziu a testa e olhou para a deusa mentalmente limitada. Existe algum problema com a trapaça? Não há problema, mas... Aqua riu forçadamente 2 vezes e apontou o dedo para a mesa ao lado de Sato Hikaru e disse, o catálogo de trapaças e os contratos estão todos naquela gaveta. Acenando com a cabeça. Sato Hikaru abriu a gaveta e viu um manual de processo para serviço de reencarnação e transmigração para outro mundo no lado esquerdo da gaveta e uma pilha espessa de contratos com pelo menos várias centenas de folhas à direita. Vendo o contrato para várias trapaças, tais como artefatos, talentos e habilidades, Sato Hikaru piscou. Então, ele armazenou diretamente todos os contratos em seu espaço do sistema, depois olhou para Aqua como se nada tivesse acontecido. Certo, eu escolhi. Aqua. Vendo Aqua que ficou com os olhos arregalados e atordoada no local, Sato Hikaru tossiu levemente e lembrou. Agora vamos falar sobre a transmigração. Espere 1 minuto você. Senhor Sato. Na verdade, o comportamento de Sato Hikaru foi longe demais. Aqua, que vinha chorando desde que usou a argola dourada, explodiu inesperadamente. Embora no final, devido à sombra do feitiço de aperto anterior, suas palavras tenham sido alteradas no último momento. No entanto, ela imediatamente se levantou do chão, encarou Sato Hikaru e demonstrou uma rara e forte objeção. De acordo com as regras, todos só podem escolher um contrato. E o que tem isso? Vendo o olhar estupefato de Aqua, Sato Hikaru disse impacientemente, o que tem isso? Eu peguei tudo. O que vai acontecer? É isso. Você receberá punição divina? Você quer me dar uma punição divina?
Não, definitivamente não. Encarada por Sato Hikaru, Aqua, que havia levantado uma forte objeção agora há pouco, imediatamente ficou assustada novamente. Imediatamente realizou uma reverência padrão em direção a Sato Hikaru. Sinto muito. Eu fui arrogante demais. Ignorando a deusa realizando a reverência, Sato Hikaru pegou o manual de processo para serviço de reencarnação e transmigração para outro mundo, virou para a página de distribuição de trapaças e leu atentamente. Embora Sato Hikaru não temesse a punição divina de Aqua, ele também tinha receio de ter pego coisas demais e acabar sendo caçado pelos deuses por trás de Aqua, o que não valeria a pena. Felizmente, após ler o manual, Sato Hikaru percebeu que não havia necessidade de se preocupar com esse problema. Isso ocorria porque o contrato ali com Aqua era a cota atribuída a cada deusa. Não era que todos os tesouros estivessem reunidos ali. Em outras palavras, mesmo que ele roubasse Aqua, isso não afetaria o restante do reino divino. É apenas que o transmigrador que Aqua recebesse no futuro não ganharia nenhuma trapaça e teria que viajar sem nada. Quanto ao que aconteceria com aqueles otakus mortos que viajam para transmigrar para outro mundo sem trapaças? O que isso tem a ver comigo? Enquanto falava, Sato Hikaru enfiou o manual inteiro no espaço do sistema e olhou para Aqua. Agora a seleção de trapaças foi concluída. O próximo passo seria a seleção do mundo. Vuvuvu. Olhando para Sato Hikaru que não deixou nenhum contrato para ela, os olhos de Aqua perderam completamente o brilho e ela murmurou como se estivesse quebrada. Foi-se. Minhas contribuições se foram todas. Aquele olhar triste era verdadeiramente de partir o coração. Infelizmente, Sato Hikaru não tinha coração. Ele estava até de bom humor, já que tinha acabado de fazer uma pequena fortuna. No entanto, vendo a aparência desolada de Aqua, parecia que ela não seria capaz de realizar o trabalho de acompanhamento. Desesperado, Sato Hikaru ainda a confortou. Não se preocupe com suas contribuições. Sem nenhuma trapaça, enviar aqueles otakus inúteis definitivamente quebraria como um vidro caindo no chão. Não há mais esperança. Está tudo bem. Vendo Aqua que ainda se sentia sem esperança, Sato Hikaru mostrou um sorriso muito caloroso. Posso garantir a você de hoje em diante que você não precisa mais se preocupar com essas questões de contribuição. Não só isso, no futuro, você nem precisará receber esses otakus para transmigração e nem precisará realizar essas tarefas chatas e problemáticas. Ao ouvir as palavras de Sato Hikaru, os olhos da desesperada Aqua tornaram-se lenta e gradualmente mais brilhantes. No momento em que Sato Hikaru terminou de falar, os grandes olhos lacrimejantes de Aqua estavam quase brilhando. Ela engatinhou animadamente em direção a Sato Hikaru, abraçou sua perna e disse: "Você está falando sério?" "Claro, é verdade." Vendo que Aqua tinha mordido a isca completamente, Sato Hikaru sorriu e disse em um tom muito gentil: "Mas a premissa é que você precisa me enviar para outro mundo primeiro." Capítulo 6. Transmigrado novamente. Quanto ao mundo para a transmigração, embora existam muitos mundos sob minha jurisdição, pessoalmente, este é o que eu recomendo. Aqua, que estava motivada pelas palavras de Sato Hikaru, apontou para um planeta projetado por magia e gabou-se. Este planeta é rico em energia, o limite superior de poder do mundo é muito alto, mas não há muitas criaturas perigosas. Ao lado, Sato Hikaru, que estava ouvindo a ostentação embaraçosa de Aqua, olhava para o planeta vermelho que parecia uma bola de magma e exalava uma atmosfera perigosa o tempo todo. O que cheio de energia, se seu pequeno corpo fosse enviado para este mundo, ele seria despedaçado pela energia assim que chegasse, certo? Há também o alto limite superior e não muitas criaturas. Poderia ser traduzido como: aqueles que conseguissem sobreviver nesses ambientes seriam todos chefes super perigosos. E aqueles camarões pequenos não conseguiriam sobreviver de forma alguma. Está confirmado. Essa cadela nojenta queria vingança e queria matá-lo. Até mesmo do tipo que nem escondia sua intenção. Sim, o outro lado era Aqua, então tudo bem. Para esta aqui, esconder sua própria intenção ainda era algo muito sofisticado. Esqueça. Ao ouvir a explicação de Aqua, Sato Hikaru não desejou mais ouvir sua introdução e interrompeu diretamente. Eu não pedi para você me enviar para um mundo confortável e relaxante, você pode simplesmente me enviar para um teletransporte aleatório. Isso, teletransporte aleatório inerentemente tem um risco muito alto. Você quer reconsiderar? Não precisa. Sato Hikaru acenou com a mão e tirou um contrato do espaço do sistema. Talento. Super sorte, você entende agora? Aqua. Vendo o contrato retirado por Sato Hikaru, Aqua rangeu os dentes de ódio. Mas não havia outra maneira, a outra parte era mais forte do que ela mesma. No final, Aqua só pôde mostrar um sorriso que era mais feio do que o choro e disse: "Eu entendo, então prepararei um círculo de teletransporte aleatório para você." Enquanto falava, ela ergueu ambas as mãos. Um leve círculo de teletransporte azul brilhou repentinamente no meio do espaço aberto. Espere um minuto. Sato Hikaru não se apressou para o teletransporte, mas tirou outro contrato. Talento, olho da percepção, deveria ser possível usá-lo para detecção de mentiras, certo? Enquanto falava, Sato Hikaru foi até a mesa de Aqua novamente, vasculhou a gaveta e finalmente tirou uma almofada de carimbo, que ele usou para colocar suas impressões digitais nos dois contratos. Em um instante, os dois contratos emitiram uma explosão de luz brilhante, antes de finalmente caírem no corpo de Sato Hikaru. Ao mesmo tempo, o sistema também exibiu uma notificação. Parabéns ao anfitrião por obter as habilidades de talento, super sorte, olho da percepção. Parece que não há mudança? Fechando o punho, Sato Hikaru levantou a cabeça curiosamente e olhou para a situação ao redor. Então ele congelou. Ele piscou e esfregou os olhos. Depois de garantir que não havia nada de errado com seus olhos, Sato Hikaru olhou sem palavras para as bolhas flutuando acima da cabeça de Aqua e seu conteúdo.
Oh não, por que esse cara é tão cauteloso? Será que vou ser exposto por não usar o teletransporte aleatório agora há pouco? Droga, parece que subestimei a habilidade óleo da percepção. Embora o nome fosse comum, não só podia detectar mentiras, como também ler mentes diretamente. Não, se isso for descoberto, eu definitivamente serei morta. É melhor eu mudar o círculo mágico antes que ele perceba. Pronto, deve estar tudo bem agora. Limpando um suor frio de sua testa, a cadelinha Aqua se aproximou com um sorriso lisonjeiro. Senhor Sato, o círculo de teletransporte está pronto. Hein? Sato Hikaru olhou para a Aqua por alguns segundos, depois de ter certeza de que ela não tinha feito nada mais, ele não se deu ao trabalho de expor seu movimento anterior. Ele caminhou diretamente em direção ao círculo mágico com Aqua. Então, eu só preciso entrar nele? Sim, agora você só precisa inserir o alvo do teletransporte nesta área e ele será ativado. Entendo. Acenando, Sato Hikaru olhou para a Aqua, que estava suando frio ao lado dele enquanto hesitava em falar ao mesmo tempo. Ele então olhou para as bolhas acima da cabeça dela mais uma vez, antes de dar um tapinha no ombro de Aqua e sorrir gentilmente. Você realmente quer saber o método que mencionei anteriormente, para que você não precise mais se preocupar com seu índice de desempenho a partir de agora? Sim. Vendo Sato Hikaru tomar a iniciativa de mencionar esse assunto, Aqua ficou imediatamente animada, seus olhos brilharam e ela disse, por favor, me diga o método. Certo. Esse assunto é na verdade muito simples, você só precisa. Olhando para Aqua com um sorriso, Sato Hikaru apertou o aperto em sua mão e disse, você só precisa entrar. Aqua, que foi arrastada para o círculo de teletransporte por Sato Hikaru, ainda tinha alguma confusão em seus olhos quando o círculo mágico irrompeu com uma luz ofuscante. Quando a luz se dissipou, a cena diante de seus olhos não era mais seu escritório, tinha mudado para uma rua cheia de uma sensação de outro mundo. Ei. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 7, Música de fundo de fantasia. Vawa, o que você fez? Aqua, que finalmente reagiu, cobriu o rosto como se fosse o fim do mundo e começou a chorar. O Vawa, acabou, eu não consigo mais voltar. Tal comportamento na rua era indubitavelmente muito notável. Sentindo os olhares das pessoas ao redor reunidas ali, Sato Hikaru agiu imediatamente como se não conhecesse Aqua e silenciosamente se afastou dessa pessoa embaraçosa como um transeunte comum. Na verdade, a razão pela qual Sato Hikaru trouxe Aqua para cá não era porque ele queria que Aqua, essa deusa idiota, se tornasse sua companheira. Nem era porque ele cobiçava sua beleza. Ele sabia pelo anime o que tinha acontecido com Sato Kazuma. Embora Aqua tivesse algumas habilidades como companheira, ela era indubitavelmente uma companheira muito problemática e de alto risco. Quantas crises foram causadas pelas ações imprudentes dessa deusa idiota? Quanto ao último, embora Aqua fosse de fato uma beleza rara no entanto, agora que as trapaças estavam aqui no futuro, que tipo de mulher ele não teria? Então, por que se incomodar com essa idiota? Em suma, a razão pela qual Sato Hikaru trouxe Aqua consigo era para impedi-la de secretamente causar problemas para ele do céu depois que ele partisse. Por exemplo, enviar punição divina nele como não ter água no banheiro a cada 3 dias ou mais. Ou ela poderia ter enviado um oráculo para a igreja Axis dizendo que ele era um demônio ou algo assim. Sato Hikaru, que estava cheio de trapaças, não estava preocupado que ele fosse realmente encontrar qualquer situação verdadeiramente perigosa, mas ainda era nojento ser envolvido por um grupo de lunáticos. Agora que ele tinha trazido Aqua para cá, e vendo que ela aparentemente não podia mais retornar ao reino dos deuses e fazer coisas secretamente, Sato Hikaru planejou escapar. Caso contrário, seria problemático uma vez que Aqua reagisse e se agarrasse a ele, fazendo uma bagunça. No entanto, aquela garota está chorando muito. Alguém sabe o que aconteceu? Não faço ideia. Ela parecia ter aparecido junto com aquele homem de roupas estranhas. Homem? Foi um caso de ter sido brincada? Ouvindo alguém apontar para ele, Sato Hikaru pausou seu passo e hesitou por 2 segundos. E em apenas alguns segundos, os tópicos de discussão ao seu redor haviam escalado novamente. Você ouviu? Parecia que ela foi brincada por um homem. Ah, eu sei, eu já encontrei esses 2 antes. Parecia ser um casal fugitivo. É isso mesmo. Ouvi dizer que a mulher tinha sido forçada a ter 3 abortos espontâneos. A cabeça de Sato Hikaru estava dormente enquanto ele ouvia todas essas discussões. Neste momento, ele realmente queria encontrar a pessoa que disse que o tinha conhecido antes e perguntar-lhe onde ele tinha visto, quem tinha acabado de transmigrar para este mundo. Antes, havia também o último sobre ter 3 abortos que era ainda mais ultrajante. Você não sabia que aquela que você estava caluniando era uma deusa? Você não tinha medo de receber punição divina? Infelizmente, independentemente de se tratar da questão da transmigração ou de deusa, não era algo que pudesse ser falado. Além disso, Sato Hikaru não queria ser conhecido como um canalha, que abandonou sua amante fugitiva, fez com que ela tivesse 3 abortos, e até mesmo a forçou a se vender para sustentá-lo, antes mesmo de ele ter estreado. É isso mesmo, em apenas esses poucos momentos, seu nível de canalha tinha atingido outro novo patamar. Sato Hikaru não ousou pensar que apenas atrasando sua própria explicação por 2 segundos, a história tinha se desenvolvido para um nível tão ridículo. Por desamparo, ele só pôde se virar para olhar para a ainda devastada e chorosa Aqua. Você venceu, você só quer ser uma aventureira, certo? Eu não vou mais te impedir. À medida que as palavras de Sato Hikaru caíam, as vozes de discussão ao redor pausaram por um momento, e então vieram algumas exclamações como, o que há com isso? É mais um novato que fugiu de casa querendo se registrar como aventureiro? Então, dentro de 10 segundos, a multidão que cercava a área se dispersou completamente.
Tinha que ser dito que a natureza de se juntar à diversão ainda era a mesma independentemente do mundo, ou havia algo errado com a mente das pessoas deste mundo? Enquanto ele dizia isso, Sato Hikaru foi até o lado de Aqua, bateu na argola dourada na cabeça dela e disse: Ei, pare de chorar, eu tenho um jeito de te mandar de volta. Vu. Aqua, que ainda mantinha a cabeça baixa enquanto chorava, parou de repente de chorar quando ouviu isso e olhou para Sato Hikaru com seus grandes olhos lacrimejantes. Sério? Claro, quando eu já menti para você. Depois de confortar Aqua com algumas palavras, ignorando o olhar hesitante da deusa, Sato Hikaru puxou Aqua diretamente e caminhou em direção à guilda dos aventureiros depois de verificar a direção com seu olho da percepção. Não importa o que aconteça, eu, afinal, cheguei neste mundo, então vamos nos registrar como aventureiros primeiro. Você já sabe qual mundo é este? Sim. Ouvindo a pergunta de Aqua, Sato Hikaru acenou com a cabeça e respondeu enquanto seus olhos caíam no painel do sistema. Tutorial 5 concluído, recompensas recebidas, um pacote de presente de novato. Todos os tutoriais foram concluídos, calculando o resultado. Avaliação concluída. Parabéns ao anfitrião por obter a avaliação. SSSSS. Observações. Sua sem-vergonhice atingiu o limite. Você roubou um lote de trapaças e sequestrou uma deusa como animal de estimação. Você realmente precisa de um pacote de presente de novato? Parabéns ao anfitrião por completar o tutorial. O sistema foi oficialmente vinculado e ativado. Como o anfitrião obteve uma avaliação 5S, recompensas adicionais foram recebidas. 5 caixas de luxo. Bem-vindo, anfitrião, por ter chegado oficialmente ao primeiro mundo. As tarefas a serem concluídas neste mundo são as seguintes. Capítulo 8. Você ainda está atrás. Bem-vindo, anfitrião, por ter chegado oficialmente ao primeiro mundo. A memória de Sato Hikaru estava apenas um pouco embaçada, já que muito tempo tinha passado, não era que ele tivesse perdido a memória. Após a discussão com Aqua, sua memória original tinha se recuperado até certo ponto. Como Aqua ainda estava no reino dos deuses quando ele transmigrou, então ele deveria ter chegado aqui antes de Sato Kazuma, é apenas que quão cedo eu cheguei. Alguns dias? Anos? Ou até décadas. Olhando para as tarefas do sistema, Sato Hikaru desejava obter algum tipo de pista. Tarefa final do mundo, derrotar o Rei Demônio. Tarefa opcional 1, derrotar o general do exército do Rei Demônio. Tarefa opcional 2, tornar-se um herói. Tarefa opcional 3, tornar-se o Senhor de Excel. Tarefa opcional 4, estabelecer-se no mundo atual. Tarefa opcional 5. Infelizmente, além da missão final na trama principal, embora o sistema fornecesse inúmeras tarefas opcionais, mas essas tarefas eram mais para Sato Hikaru alcançar certas conquistas, tornar-se famoso neste mundo, ou integrar-se neste mundo. Quanto aos personagens das obras originais, nenhum único deles estava lá. No entanto, não era incompreensível para o sistema e o mundo, a coisa mais importante é a tendência geral da história, quanto à pessoa que alcançou a tendência, embora importante. Não é tão crítica. Importante porque aquele que pode conduzir a tendência do mundo definitivamente será alguém extremamente notável e forte. Não crítico porque mesmo que esses protagonistas fossem substituídos, não seria um problema para o mundo. Até Sato Hikaru tinha algumas dúvidas se o chamado enredo original era importante para o mundo. Você não viu que em um certo tipo de mundo Type Moon, uma linha mundial era destruída a cada curva? No final, Gaia e Alaya apenas cortariam a linha do mundo sem considerar como evitar que o mundo fosse destruído. Assim, quão importante o chamado enredo original, na macrovisão do mundo, ainda era uma questão. No entanto, para Sato Hikaru que tinha acabado de começar sua jornada, essas coisas eram simplesmente distantes demais, então ele apenas pensou um pouco sobre isso. Para o atual Sato Hikaru, as recompensas por completar o tutorial ainda eram mais importantes. Anteriormente, ele tinha sido continuamente incomodado por Aqua, e por isso não teve tempo de verificá-las. Já que ele não tinha chegado à guilda, era melhor ele aproveitar a oportunidade para verificar quais tesouros sairiam daquelas caixas. Abra pacote de presente de novato. Pacote de presente de novato aberto. Parabéns ao anfitrião por obter 100.000 eris, uma espada de ferro de novato, um conjunto de armadura de couro de novato, inclui capacete, armadura, calças e botas. Algo deu errado? Olhando para a pilha de moedas eris, e o conjunto de trajes de novato de aparência simples no espaço do sistema, Sato Hikaru ficou um pouco estupefato. As recompensas durante o tutorial já eram artefatos que podem subjugar deuses. Como é que o pacote de presente de conclusão do tutorial era um lixo desse tamanho? Porque o pacote de presente de novato é destinado a ajudar o anfitrião a se integrar mais facilmente após a transmigração, é claro que não haveria nada de bom nele. Então é esse tipo de pacote de presente de novato. As pálpebras de Sato Hikaru tremeram quando ele ouviu a explicação. Mas se ele considerasse cuidadosamente, se ele não tivesse sido tão ultrajante a ponto de pegar diretamente Aqua e uma pilha de trapaças. Para um novato comum que só tinha uma trapaça comparado a artefatos atualmente inutilizáveis, esses materiais básicos eram muito mais úteis. Não importa. Sato Hikaru, que sentia que tinha aumentado sua expectativa em vão, acenou com a mão e disse, nesse caso, vamos abrir as 5 caixas restantes. Não haverá nada de bom nelas de qualquer maneira. 5 caixas de luxo aberta. Parabéns ao anfitrião por obter. Regra de ouro rank ES. Parabéns ao anfitrião por obter. Proteção contra flechas. Parabéns ao anfitrião por obter. Cavaleiro do proprietário. Um cavaleiro não morre de mãos vazias. Parabéns ao anfitrião por obter. Dragão branco de olhos azuis. Parabéns ao anfitrião por obter. Espada da vitória prometida, Excalibur. Sato Hikaru. Um grande prêmio. Ele olhou com espanto para a pilha de habilidades douradas brilhantes, equipamentos. Aquilo era uma carta de Yu-Gi-Oh? Uma invocação?
Vamos primeiro ignorar a esposa que custou 87 milhões que estava misturada nisso. Sato Hikaru perguntou confusamente ao sistema. Por que o restante dos itens vem de Type Moon? Existe alguma razão especial? O conteúdo da caixa é completamente aleatório. Este tipo de situação é pura coincidência. A propósito, a habilidade de proteção contra flechas é na verdade de Re 0. Reynard, vendo a informação do sistema, Sato Hikaru ergueu as sobrancelhas. Falando nisso, se eu assinar todos os contratos que peguei de Aqua, eu seria tão bom quanto o Reynard totalmente protegido? É diferente, aquela pessoa pode mudar de acordo com a situação. Você ainda está muito atrás. Sato Hikaru, embora seja um fato, ainda é um pouco doloroso quando você é tão direto. Capítulo 9. O culto de Axis. Por favor, coloque sua mão sobre a esfera de cristal. Este artefato mágico detectará seu potencial inato e, em seguida, materializará sua ficha de aventureiro. Sob a orientação de uma certa irmã mais velha, dotada de atributos físicos bastante avantajados e uma postura que exibia uma benevolência quase maternal, Sato Hikaru pousou a mão sobre o dispositivo. Ele não se preocupou em observar o processo de criação do item mais crucial para um aventureiro iniciante. Em vez disso, seus olhos permaneciam fixos na figura à sua frente. Com licença, senhorita Luna, correto? Sim. Embora o olhar de Sato Hikaru fosse um pouco invasivo e desprovido de recato, a atendente chamada Luna respondeu com uma polidez profissional impecável. Existe algo em que eu possa ajudá-lo? Na verdade, não é nada de especial. Poderia apenas me fazer a gentileza de não mencionar a ninguém o que você verá a seguir? Luna inclinou a cabeça, adornada por uma expressão de confusão genuína, e indagou. Você possui alguma preocupação específica? Bem, parte disso decorre do meu desejo de manter descrição sobre a minha verdadeira vocação. Lançando um olhar furtivo na direção de Aqua, que examinava os instrumentos mágicos com a curiosidade ingênua de uma criança. Sato Hikaru inclinou o tronco em direção ao balcão e sussurrou. O ponto mais importante é que minha companheira é um pouco peculiar. Embora possua um talento latente considerável, sua personalidade é por vezes excessiva e imprevisível. Por isso, peço que mantenha a compostura e não demonstre qualquer surpresa, caso contrário, isso poderá gerar problemas desnecessários. As informações profissionais pertencem à privacidade de cada indivíduo. Não há problema algum se você optar por não divulgá-las, mas seus companheiros. Contudo, diante da solicitação de Sato Hikaru, Luna declinou com um sorriso cortês. Sinto muito, Sr. Sato, mas esta questão. Percebendo que Luna estava prestes a recusar, Sato Hikaru interrompeu rapidamente. Ela é uma devota fervorosa do culto de Axis. Compreendo perfeitamente. Agradeço por seu aviso. Observando a mudança drástica na atitude da recepcionista, que adotou uma postura de reverência imediata, Sato Hikaru soltou um suspiro profundo diante do poder intimidatório, e ao mesmo tempo absurdo, que os seguidores do culto de Axis exerciam neste mundo. Ainda assim, manteve a calma e permaneceu ereto. Neste instante, o dispositivo mágico concluiu a confecção da ficha. Após receber a anuência de Sato Hikaru, Luna apanhou o cartão e percorreu os dados com o olhar. Refletindo por alguns instantes, ela sugeriu. Os atributos de inteligência e espírito do Sr. Sato são notavelmente elevados. Caso tenha interesse, poderia cogitar uma transição para a classe de sacerdote aprendiz ou mago aprendiz. São todas profissões voltadas para a magia. Sato Hikaru não se demonstrou surpreso com o veredito. Embora, após a sua transmigração, ele naturalmente possuísse um bônus de precocidade que o auxiliava nos estudos básicos da infância e adolescência. A manutenção desses níveis exigia esforço contínuo. Portanto, para garantir sua entrada na Academia Xuxin, desposar uma herdeira rica e alcançar o ápice do sucesso, ele dedicou-se arduamente aos estudos. Era perfeitamente lógico que sua mente e seu espírito estivessem acima da média. Todavia, vamos esquecer a mudança de classe, manter a ocupação básica de aventureiro será o suficiente. Após proferir tais palavras, Sato Hikaru não aguardou pela insistência de Luna e empurrou Aqua gentilmente para a frente. Por favor, registre esta pessoa também. Ao notar a atitude de Sato Hikaru, Luna supôs que ele estava ali meramente como acompanhante de Aqua, sem qualquer intenção real de seguir a carreira de aventureiro. Compreendo. Luna assentiu silenciosamente e iniciou o processo de registro de Aqua. Sato Hikaru, por outro lado, tinha motivos distintos para não mudar de classe. Para ele, as classificações convencionais de sacerdote, mago, espadachim ou arqueiro eram destituídas de valor prático. Ele possuía um arsenal de bônus obtidos do reino divino. Seria perfeitamente capaz de encontrar uma espada sagrada que o tornasse um santo da espada de primeira geração, ou até mesmo descobrir uma habilidade inata que lhe permitisse dominar todas as artes mágicas existentes. Mesmo os atributos modestos exibidos na ficha eram uma simulação deliberada. Caso quisesse, ele poderia ativar todos os recursos relacionados à força colossal e magia suprema, o que faria os valores explodirem para patamares inimagináveis. Contudo, tal exibição seria fútil. Sato Hikaru não se sentia atraído pelo hábito de se fingir de fraco apenas para humilhar oponentes no momento oportuno, um clichê de protagonistas antigos. Mas também não era adepto de expor suas capacidades totais a estranhos ou detalhar o funcionamento de suas perícias a eventuais inimigos. Algumas cartas devem ser mantidas ocultas na manga. Quanto ao exibicionismo, quando ele completasse algumas missões do sistema e eliminasse generais do exército do Rei Demônio, não seria necessária qualquer pretensão. A grandiosidade de seus feitos falaria por si. Inesperadamente, a ficha de aventureiro de Aqua estava pronta. Ao contemplar os atributos, Luna sentiu o impulso subconsciente de exclamar. Porém, ao recordar as instruções severas de Sato Hikaru, cobriu a boca rapidamente com as mãos.
Ela então lançou um olhar de profunda piedade para Aqua, focando no valor de inteligência irremediavelmente baixo. Senhorita Aqua, suas potenciais profissões são vastas. Com exceção da classe de mago, você pode ingressar em qualquer outra ocupação. Qual é a sua escolha? Ah, eu não compreendo muito bem, mas por favor, mude minha classe para deusa. Observando Aqua, que mantinha as mãos na cintura com uma expressão autoconfiante de quem acreditava ser infalível, Luna, que antes nutria dúvidas, foi instantaneamente convencida. A criatura à sua frente era, sem sombra de dúvida, uma seguidora fanática do culto de Axis. Capítulo 10. O clã dos demônios carmesins. No fim das contas, Aqua optou por se tornar uma arquipreste dedicada a salvar vidas e curar feridos. Como prometido, certo? Assim que a mudança de classe foi consolidada, a prioridade de Aqua foi importunar Sato Hikaru. Após o registro como aventureira, você prometeu me informar como retornar ao céu. Oh, isso. Acenando com a cabeça, Sato Hikaru não ocultou suas intenções e declarou com serenidade. Basta derrotar o rei demônio. O que é esse ar de incredulidade que você faz? Lançando um olhar para a perplexa Aqua, Sato Hikaru permaneceu impassível. Você enviou inúmeras almas falecidas para outro mundo para que se tornassem heróis e derrotassem o rei demônio. Não me diga que esqueceu que após a vitória do herói, ele pode formular um desejo aos céus. Quando esse momento chegar, não bastará apenas pedir para que você retorne ao seu lar divino. Ah, é verdade, parece ser esse o caso. Eu seria capaz de mentir sobre algo assim? Revirando os olhos para a Aqua, Sato Hikaru cessou as explicações e caminhou em direção à saída da guilda. Vamos, o sol está se pondo. Ainda precisamos providenciar nossa estadia. Ei, espere por mim. Sato Hikaru avançou com determinação, sem qualquer intenção de reduzir o ritmo. Infelizmente, embora a deusa idiota fosse carente de inteligência, seus atributos físicos eram superiores, o que impedia que fosse deixada para trás com facilidade. Após alguns percalços, ela acompanhou Sato Hikaru até a hospedaria recomendada anteriormente por Luna. Chefe, alugue-me um quarto. O homem atrás do balcão ouviu a voz de Sato Hikaru, levantou a cabeça e lançou um sorriso sugestivo ao rapaz. Um quarto com uma cama grande, correto? Aguarde apenas um momento. Um homem e uma mulher sós, chegando juntos em uma estalagem e solicitando apenas um aposento. Ao perceber a implicação, Aqua cruzou os braços sobre o peito e fixou um olhar de pavor em Sato Hikaru, recuando vários passos largos enquanto mantinha uma distância de segurança. Não. Ignorando Aqua e suas divagações caóticas, Sato Hikaru gesticulou com a mão. Apenas me dê um quarto individual. Enquanto falava, Sato Hikaru olhou de soslaio para Aqua, que se mantinha afastada, e comentou. Afinal, estou sozinho, não preciso de uma cama tão espaçosa. Espere um instante. Aqua, que até um segundo atrás exibia medo, correu em direção a ele e agarrou seus ombros. O que quer dizer com uma pessoa? E onde está o meu quarto? O que isso tem a ver comigo? Coçando o ouvido com desdém, Sato Hikaru respondeu com impaciência. Se deseja um aposento, providencie-o por conta própria. Por que me questiona? Pescando os olhos, Aqua estendeu a mão para Sato Hikaru e questionou com uma naturalidade desconcertante. Então me dê dinheiro. Não. Sato Hikaru virou o rosto para longe dela e perguntou ao estalajadeiro. Chefe, está pronto? Está feito, são 5.000 eris. Após efetuar o pagamento e receber a chave, Sato Hikaru agitou as mãos como se estivesse espantando insetos irritantes. Muito bem, o dia foi longo e preciso de descanso. Você também deveria descansar. Dito isso, ele se preparou para subir as escadas. Voa, Sr. Sato. Infelizmente, Sato Hikaru foi um pouco lento demais. Aqua, que finalmente compreendeu ter sido abandonada, avançou rapidamente e abraçou a perna de Sato Hikaru, pranteando. Você não pode fazer isso. Foi você quem me trouxe até aqui, portanto, deve ser responsável por cuidar da minha vida diária. Não existe lógica nisso. Sato Hikaru, que tentou diversas vezes soltar-se das garras de Aqua sem sucesso, tentou empurrar a cabeça da deusa para longe. Me solte. Não. Se não me soltar, começarei a recitar encantamentos. É lamentável que o atributo de força de Aqua fosse excessivamente elevado em comparação com o de Sato Hikaru, um aventureiro novato sem qualquer aprimoramento físico. Por mais que se esforçasse, não conseguia livrar-se dela. Além disso, Aqua possuía uma teimosia indomável. Mesmo com os dedos de Sato Hikaru cutucando seu nariz, ela se recusava a largar a coxa dele. Não. Senhor Sato, não me abandone. Ao notar que o proprietário da estalagem e os hóspedes nos andares superiores observavam a comoção causada por Aqua, Sato Hikaru relembrou a velocidade terrível com que os rumores se espalhavam desde sua chegada a este mundo. Eu compreendo. Pagarei pelo seu quarto. Agora me solte. Sério mesmo. Ao ouvir que Sato Hikaru estava disposto a custear sua estadia, Aqua fixou os olhos nele instantaneamente. Você realmente não vai me abandonar? Não diga frases que possam ser tão facilmente mal interpretadas. Após muita insistência e esforço para apaziguar a criatura, Aqua finalmente cedeu assim que Sato Hikaru entregou 5.000 eris. O rapaz sentou-se nos degraus, ofegante. Ao elevar a cabeça, deparou-se com duas garotas de olhos vermelhos, uma alta e outra baixa, trajando mantos de maga, paradas à porta da estalagem. 2 pares, ou melhor, um par de olhos semi-escarlates fitavam-no diretamente. Isso é, o clã dos demônios carmesins? Capítulo 11. Cansado. Foi uma tarefa exaustiva escapar do aperto letal de Aqua.
Quando Sato levantou a cabeça, viu que duas garotas estavam paradas à porta da estalagem, observando a cena em silêncio. A outra parte vestia um manto familiar, apresentando os icônicos olhos vermelhos e uma aparência levemente infantil. Sato Hikaru reconheceu suas identidades imediatamente. Era Megumin, que acabará de chegar a Axel após concluir seus estudos, a futura maior maga do clã Carmesim, embora, na realidade, fosse apenas uma idiota com o cérebro consumido por magia de explosão. E Union, a pessoa que Sato Hikaru havia selecionado como futura integrante de sua equipe, destinada a assumir o posto de chefe da aldeia no futuro. A única pessoa normal em todo o clã, uma arquimaga tão sensata que tinha dificuldades de convivência com seus pares. Ah, é verdade. Neste ponto, Union havia aprendido magia intermediária para salvar pessoas, esgotando seus pontos de habilidade antes de adquirir magia avançada. Por isso ainda não poderia ser chamada de arquimaga. Mas não importa. Comparada àqueles membros cujos cérebros apresentavam problemas e que desperdiçavam o tempo pesquisando poses e falas dramáticas. Além de uma certa demônio carmesim fanática por explosões, Union, apesar de um pouco introvertida, tímida e autoconsciente, já era bastante equilibrada. Especialmente seu ritmo de crescimento, que superava em muito de sua contemporânea Megumin, somado à sua personalidade gentil e cuidadosa. No momento em que Sato Hikaru avistou esta jovem, ele tomou uma decisão imediata. Ela seria sua companheira de equipe. E vocês são? Sou Vosh. Exatamente quando Sato Hikaru tentava iniciar uma conversa para convidá-la, as duas garotas à porta deram um passo atrás. A reação congelou o movimento de Sato Hikaru, e as palavras travaram em sua garganta. Naquele instante, um único pensamento invadiu sua mente: o plano fracassou. Elas certamente presenciaram a cena lamentável de instantes atrás. A imagem que a futura integrante teria dele estava irremediavelmente arruinada. Certo. Ele possuía o olho da percepção, habilidade capaz de ver através do coração das pessoas. Com essa lembrança, Sato Hikaru reativou a habilidade, que mantivera desativada por ser excessivamente ofuscante. Observando ao redor, viu a caixa de diálogo flutuando sobre a cabeça de Megumin, que estava posicionada à frente. Essa sensação familiar. Ele deve ser outro coitado fisgado por um fanático do culto de Axis. Envolver-me seria trabalhoso, melhor fingir que não vi e manter distância. E esse sujeito desprezível. Ao notar que Megumin havia deduzido a situação, enquanto exteriormente o olhava com o desprezo reservado a escórias e pervertidos, Sato Hikaru sentiu uma raiva tal que quase correu para despedaçar a garotinha. Contudo, para preservar uma impressão favorável em Union, que estava atrás, Sato Hikaru decidiu tolerar a ofensa. Vejamos o que Union pensa. Uva! Seria este o patife mencionado na profecia? O mundo exterior é realmente assustador. Todos os aventureiros de Axel são assim? Caso encerrado. Sua majestosa imagem de sabedoria e poder fora pulverizada antes mesmo de ser construída. Vocês acreditariam se eu dissesse que tudo não passou de um mal-entendido? A defesa frágil de Sato Hikaru foi respondida pelas duas garotinhas com um novo recuo, enquanto os espectadores no andar de cima balançavam a cabeça em uníssono. Ai! Justo quando o desespero tomava conta de Sato Hikaru, o estalajadeiro tossiu levemente para atrair a atenção de todos. Embora eu desconheça o relacionamento entre os dois, parece-me que esta senhorita chantageou este cavalheiro pelo aluguel desta noite. Chefe, a ajuda inesperada veio de forma tão súbita que Sato Hikaru, desprevenido, sentiu lágrimas de gratidão brotarem. Olhando com apreço para o tiozinho de meia-idade, robusto e levemente calvo, ele agradeceu. Você é um homem verdadeiramente bom. Com certeza me hospedarei aqui com frequência. Ei! O que quer dizer com chantagem? Enquanto Sato Hikaru celebrava, Aqua do outro lado estava furiosa. Ela golpeava o balcão gritando frases como o cliente tem sempre razão, o serviço é de péssima qualidade e exigindo fazer uma reclamação formal, o que deixou o chefe ansioso por um bom tempo. Nesse aspecto, Sato Hikaru escolheu apoiar o chefe mentalmente e rezar por ele em silêncio. Em seguida, retirou-se discretamente do saguão para buscar seu aposento. Não havia escolha, Aqua era um fardo colossal. Hoje ser jogado para o convívio de Aqua pelo sistema durante a maior parte do dia foi, para Sato Hikaru, mais trabalhoso do que passar 3 dias limpando a bagunça de certa senhora que era o câncer da terra, durante sua época no conselho estudantil da Academia Shushin. Agora, Sato Hikaru desejava apenas deitar-se em um leito macio e dormir até o amanhecer. Quanto ao remorso por deixar o estalajadeiro lidar com Aqua sozinho, desculpe, mas não sinto absolutamente nada. No início, Sato Hikaru sentiu-se tocado por alguns segundos pelo discurso justiceiro do chefe. Contudo, quando reativou o olho da percepção e fitou o topo da cabeça do homem, essa mulher insolvente continua causando problemas no saguão. Não viu que as duas garotinhas à porta ficaram amedrontadas a ponto de não entrarem? Em comparação, aquele homem foi muito mais generoso. Se eu o defender, ele certamente escolherá se hospedar aqui novamente no futuro. Após ler os pensamentos internos, a gratidão de Sato Hikaru evaporou instantaneamente. Se ele tivesse tempo para brincar com o estalajadeiro e Aqua, seria preferível deitar e repousar para recuperar energias para a aventura de amanhã. Capítulo 12. Você está procurando um parceiro ou em um encontro às cegas? Por que você está aqui? Sato Hikaru, encolhido sob o cobertor e carente de sono, encarou o par de belos olhos azul água à sua frente. Este é o meu quarto, certo? Ah, sobre isso, eu disse ao bondoso ladrão do lado que esqueci de pedir a chave, então ela me ajudou a abrir a porta. Parece que não se pode ter expectativas elevadas quanto à segurança em uma estalagem em outro mundo. Coçando a cabeça com descontentamento, Sato Hikaru forçou-se a sair da cama. Soltou um longo bocejo e fitou Aqua. Então, por que veio me procurar? Estou aqui para chamá-lo para tomar café da manhã. Café da manhã? Coma sozinha, eu ainda pretendo dormir.
Acenando, Aqua estendeu a mão naturalmente em direção a Sato Hikaru e declarou: então me deu dinheiro para o café. Eu estou realmente preso a você, não é? Você acha que eu quero isso? Ao ouvir a reclamação, Aqua explodiu em lágrimas e sentou-se diante da cama de Sato Hikaru. Se você não tivesse me trazido para cá, eu estaria comendo batatas fritas e lendo a última revista de moda no céu agora mesmo. Eu nem precisaria procurar estranhos logo de manhã cedo para pedir ajuda para abrir uma porta apenas por causa de café da manhã, entendeu? Despertado por Aqua tão cedo e tendo que ouvir seus soluços ao pé da cama, a cabeça de Sato Hikaru ameaçava explodir, e o sono desapareceu por completo. Pare, pare, pare. Não faça mais barulho, você está me dando uma enxaqueca. Massageando as têmporas, Sato Hikaru levantou-se. Não faça sons como uma mulher abandonada por um homem insensível. Posso pagar seu café hoje, mas da próxima vez, se precisar de dinheiro, saia e complete uma missão para ganhar o sustento por conta própria. Ok, ok. Vamos comer agora. Ei. Observando Aqua que cessou o choro e recuperou a energia instantaneamente, Sato Hikaru não pôde deixar de detê-la. Você não ouviu? Após o café da manhã, terá que realizar uma missão sozinha. Sem problemas, não é apenas uma missão de aventureiro para derrotar monstros de baixo nível? Aqua colocou as mãos na cintura e declarou com orgulho: não se esqueça, eu sou a deusa da água, Aqua. Sério mesmo. Ao ver o olhar arrogante e autoconfiante de Aqua, Sato Hikaru sentiu que já podia prever o estado miserável em que ela voltaria, chorando e rolando pelo chão. Mas ter confiança é sempre uma virtude. Após consumir um café da manhã simples e acessível na guilda, Sato Hikaru observou Aqua aceitar a missão de alto nível, derrotar um grifo e partir orgulhosamente. Não houve qualquer intenção de alertá-la de que arquiprestes, exceto em combates contra mortos-vivos e demônios, basicamente não possuíam capacidades para ferir outras criaturas. Bem, ela não morrerá, pois, por mais que se analise, ninguém possui atributos comparáveis aos de uma deusa. Após despedir-se de Aqua, Sato Hikaru finalmente dispunha de tempo para examinar o quadro de missões da guilda. Primeiro vamos filtrar demônios de alto nível, eliminar as missões de longa distância e descartar aquelas que exigem companheiros. Procura-se animal de estimação lobo branco perdido. Esta criança tem medo de estranhos. Recomendado para a classe de caçador com habilidades de domesticação. Caso contrário, é fácil feri-lo. Ajuda para entregar uma carta à filha do proprietário da padaria da Rua Oeste. Melhor se for uma dama. Caso contrário, você pode ser expulso pelo gerente. E homens bonitos estão proibidos de aceitar este trabalho. Instruir filhos de nobres em esgrima requer cavaleiro rúnico ou grande espadachim, preferencialmente com conhecimentos de etiqueta nobre. Casa de banho exclusiva da cidade leste requer limpador temporário, requer força física suficiente, preferencialmente um mago que domine magia de água. Procura-se assistente para experimento mágico, requer alta resistência mágica ou pessoas confiantes em seu físico. O que é isso? A maioria das missões sem pré-requisitos são tarefas triviais com baixa remuneração. Quanto à última, não seria isso uma busca por uma cobaia? Um rato de laboratório é um rato de laboratório. Ainda usam o termo assistente para enganar as pessoas. Embora Sato Hikaru já soubesse que as tarefas em uma vila de iniciantes como Axel eram simples, ele nunca imaginou que fossem tão diversificadas. Parecia uma agência de trabalho temporário de sua vida anterior. Isto é. De repente, Sato Hikaru notou um aviso de recrutamento de parceiros e semicerrou os olhos. Recrutando parceiros. Eu, o Arquimaga, estou recrutando guardas profissionais. Requisitos: uma pessoa gentil, disposta a me ouvir, que não zombe do meu nome estranho, disposta a me acompanhar mesmo quando não houver comissão. Se possível, espero alguém próximo à minha idade. Isso é um recrutamento para parceiros ou um encontro às cegas? Enquanto reclamava, Sato Hikaru pretendia buscar outra missão, mas, ao desviar o olhar, detectou algo no canto do papel. Isso é, uma marca do clã dos demônios carmesins? Relendo as informações no aviso. Arquimaga, clã dos demônios carmesins, combinado com aquela sensação de cautela e a solidão latente entre as linhas. Não pode ser uma coincidência tão grande, pode? Pensando na garota que conheceu ontem, que se escondia atrás daquela garotinha desagradável, Sato Hikaru não tinha mais pressa em aceitar uma tarefa. Ele virou-se e percorreu a guilda com o olhar. Certamente em um canto deserto encontrou a figura familiar sentada a uma longa mesa, jogando xadrez contra si mesma. Não havia ninguém ao redor, exceto um gato dormindo ao lado do tabuleiro. Aquela figura solitária parecia verdadeiramente desolada. Capítulo 13, Megumin e Union. Olá, vocês estão recrutando integrantes para o grupo? Ah, sim. Como se jamais esperasse que alguém falasse com ela, ela se levantou apressadamente, derrubando o tabuleiro de xadrez que estava sobre a mesa, espalhando todas as peças pelo chão e assustando o gato preto que repousava ao lado. Depois de confortar o animal apressadamente e recolher as peças, ela se lembrou de que havia alguém observando. Seus movimentos ficaram subitamente rígidos e imediatamente, ela se levantou mais uma vez para se apresentar. Eu sou a Union, do clã dos demônios carmesins, minha profissão é arquimaga e estou recrutando integrantes para atuarem como guardas. Ao observar a aparência adorável de Union enquanto ela se apresentava, o bom humor de Sato Hikaru, que havia sido drenado após ser torturado por Aqua logo no início da manhã, subitamente retornou. Olá, eu sou Sato Hikaru, um novato que acabou de se registrar como aventureiro ontem. Minha profissão atual ainda é a de aventureiro básico. Após se apresentar com um sorriso, Sato Hikaru ergueu a mão e estalou os dedos. As peças de xadrez que haviam sido derrubadas pelo pânico de Union flutuaram uma após a outra e, finalmente, pousaram de volta no tabuleiro de forma organizada e elegante. Embora eu seja apenas um aventureiro novato, em termos de força, ainda possuo certa confiança. Isso é magia? Por que não existem flutuações mágicas? Isto é telecinese.
Telecinese? Sim. Ao ver a confusão estampada no rosto de Yunin, Sato Hikaru percebeu que não sabia exatamente como explicar mais sobre aquilo naquele momento. Afinal, telecinese era uma habilidade que surgiu automaticamente depois que ele organizou a pilha de contratos e maximizou seu atributo de espírito antes de dormir na noite anterior. Havia também a habilidade Corpo de Aço, que surgiu após maximizar o atributo de resistência, ampliação parcial, que apareceu depois de maximizar o atributo de força, entre outras. Além disso, existia o olho do estigma alfa, com a capacidade de copiar a magia de outras pessoas como se fosse sua após observá-la, a torre mágica, que podia aumentar o poder da magia, e o olho da sabedoria, que lhe permitia ler rapidamente e ganhar pontos de experiência e habilidades através de leituras. Existiam inúmeras habilidades como essas, nem mesmo Sato Hikaru conseguia se lembrar de quantas capacidades possuía no total. Poderia-se dizer que o Sato Hikaru de agora havia sido completamente fortalecido de dentro para fora, transformando-se em uma entidade quase inabalável. Se não fosse pelo fato de ele ainda não possuir experiência de combate, faltar-lhe força prática e proficiência real, ele talvez até ousasse enfrentar o Rei Demônio. De qualquer forma, considere isso como uma dádiva divina. Uma dádiva? O Sr. Sato Hikaru é um seguidor de algum deus? Suponho que sim. Sato Hikaru, sentindo que se continuasse a explicar, aquela conversa não teria fim, deu uma resposta superficial e estendeu as mãos para Yunin. Então, senhorita Yunin, você acha que eu atendo às condições de recrutamento para ser seu colega de equipe? Ah, sim, sim. Quando Yunin ouviu essa pergunta, percebeu que havia enrolado demais e deixado o verdadeiro propósito de lado. Ela se curvou apressadamente para Sato Hikaru. Seria mais correto dizer que sinto-me honrada em me tornar colega de equipe do Sr. Sato. Ahaha, não fique tão nervosa. Sato Hikaru, rindo, ajudou Yunin a se levantar, sorriu e convidou. Nesse caso, vamos aceitar algumas tarefas simples para nos acostumarmos um ao outro. Ei! Assim que Sato Hikaru estava prestes a convidar Yunin para realizar uma missão juntos, ele sentiu algo atingindo seu super escudo mágico pelas costas. Ao virar a cabeça, ele viu Megumin segurando seu cajado com ambas as mãos, encarando-o ferozmente. Não pense que pode atacá-la, porque essa garota é fácil de enganar. Seu canalha. Canalha? Ao ouvir Megumin chamar Sato Hikaru dessa maneira, Yunin ficou atordoada. Só então ela teve coragem de levantar a cabeça e olhar mais de perto para a aparência dele. As memórias do hotel na noite anterior vieram à sua mente imediatamente. Ah, foi você quem estava lá ontem. Após recordar de tudo, Yunin pegou o gato preto que estava na mesa e deu um passo para trás silenciosamente. Ela claramente ficou intimidada e disse, Sr. Sato, sobre aquela formação de equipe. É por isso que eu disse que foi um mal-entendido. Vendo que Yunin, que ele já tinha convencido, estava sendo afugentada, Sato Hikaru ficou ansioso. Ontem, o gerente não disse que ela estava sem dinheiro para hospedagem e por isso ficou me importunando? Ao ouvir a explicação de Sato Hikaru, Megumin cruzou os braços e estreitou os olhos, que brilhavam com uma luz vermelha perigosa. Então, por favor, explique novamente por que quando passei pelo seu quarto esta manhã, aquela mulher estava lá e chorando na sua cama. Ao ouvir o que Megumin disse, Sato Hikaru lembrou-se rapidamente da cena daquela manhã. Parecia que quando ele estava encolhido sob as cobertas e sendo importunado por Aqua, a porta do seu quarto estava entreaberta. Parecia que alguém havia passado pela porta. E não foi apenas uma ou duas pessoas. Aqua, aquela idiota. Ela nem sequer fechou a porta. Sua reputação não estaria completamente arruinada agora? E não foram apenas uma ou duas pessoas que viram a cena. Acabou. Não há mais como explicar. Sato Hikaru, que havia desistido completamente de tentar se justificar, virou-se desanimado, querendo deixar aquele lugar triste. Sr. Sato. Justo quando Sato Hikaru se afastava alguns passos, Yunin o chamou de repente. Quando ele se virou, viu Yunin abraçando o gato preto enquanto olhava para ele timidamente. Após uma breve hesitação, ela finalmente se colocou diante de Sato Hikaru com determinação. Eu acredito nas palavras do Sr. Sato. Deve ter havido algum mal-entendido. Um anjo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!